Hoje vamos falar sobre musicoterapia. E para falar sobre musicoterapia, eu convidei a minha colega e amiga Cleo. Cleo, gostaria que você se apresentasse. Meu nome é Cleo Correia e fiz o curso de formação e graduação em musicoterapia e depois eu fiz mestrado em neurociências e doutorado em ciências na Unifesp para poder aprender melhor, entender melhor como o cérebro lê a música. Como é que você se tornou a terapeuta que você é hoje, Cleo? Eu sou filha de musicista, minha mãe era pianista, concertista e compositora. Então, desde pequena, eu vivenciava a música em casa. Minha família toda era de músicos. O meu avô tocava piano, não tinha formação, mas ele tocava muito bem piano. Ele até compôs o hino oficial da Polícia Militar. Tinha muita música, muito ritmo, né? Muita alegria. Mas eu trilhei o caminho da administração hospitalar, porque não tinha nada eu não conhecia essa área, na verdade, né? Mas eu achava interessante que muitas vezes eu ouvia alguns trechos de música que minha mãe estudava, ela estudava 8 horas por dia, né? Então eu ficava ouvindo e algumas me irritavam, outras eu tinha vontade, quando chegar aquele pedaço eu vou ouvir. Então eu percebia que eu tinha uma aproximação por alguns aspectos da música e uma repulsa por outros, né? Aquilo me chamou a atenção, mas ficou por isso mesmo. Mas depois, mais tarde, na década de 70, eu comecei a ler no jornal alguns artigos, né? Não tinha computador, porque só surgiu na década de 90. Sim. Então, no jornal, eu lembro que eu lia algumas notícias sobre a aplicação da musicoterapia no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, na França, né? Então, eu achava interessante, porque a que mais me chamou a atenção na época foi o fato de japoneses aplicarem musicoterapia no trabalho de parto, e depois durante o parto e pós-parto. Então, houve um estudo importantíssimo no Japão, em que eles disseram que a música ajudava a reduzir a quantidade de anestésico nessas pacientes e diminuía a ansiedade. Então, tudo transcorria com muito mais tranquilidade do que se não fizesse musicoterapia. Em 73, abriu a primeira faculdade aqui no Brasil, mas foi no Rio de Janeiro. E não dava para eu ir, porque eu era casada, já tinha filhos. E na década de 80, em 1985, abriu uma aqui em São Paulo. Então, eu fiz, embora eu estivesse muito afastada, né? O curso teve suas dificuldades, porque por ser primeira turma, né? Nós não tínhamos, na época, profissionais de musicoterapia aqui em São Paulo, então muitas vezes vinham pessoas do Rio de Janeiro para dar algumas aulas, mas quem deu mesmo uma cobertura foi a coordenadora, que é a Clementina Nastari. Ela era psicóloga e fez musicoterapia na Argentina, fez o curso do Dr. Benison, que é uma especialização da musicoterapia, e ela voltou para São Paulo, abriu o curso, coordenando, e o Dr. Benison veio fazer a supervisão dos nossos estágios. Só que a formação dela na musicoterapia era voltada para deficiência mental. E o do Dr. Benison era voltado tudo para o não verbal, para psicanálise mesmo. Depois disso, eu fui fazendo, depois que me formei, aí eu fui fazendo o curso de musicoterapia no método dele, que foram 5 módulos, e a gente teve um título que eles dão de magíster, e agora ele também desenvolveu o pensamento dele do não verbal para terapias não verbais, né? Então, ele utiliza mesmo todas as técnicas, não só musicais, mas outras de observação para o contexto não verbal, né? Fiz também o curso de musicoterapia biomédica e fiz o de formação em musicoterapia neurológica. Então, você tem uma formação da área médica bastante grande, né? Porque você vai fazendo uma espécie de caminho paralelo de coisas relacionadas à parte biológica, fisiológica, né? E à música. Muito interessante esse seu recorte, né? Eu, lá na escola, a gente montou um serviço de musicoterapia para atender os pacientes do setor. E, na verdade, eles mandam para a gente assim, essa paciente está sendo encaminhada, ela é portadora, vamos dizer, de doença de Alzheimer, está afásica, e ela precisa de reabilitação de linguagem,
Então, a gente tem que ver, bom, se ela tem afasia, o que a gente vai fazer? Então, esse curso que eu fiz de musicoterapia neurológica me possibilitou aplicar umas técnicas bem específicas, né, para retardar o processo da perda de linguagem. Eu digo assim, a musicoterapia, atualmente, ela é considerada uma especialidade não medicamentosa, que ela é baseada em evidências, né? A neurociência nos dá condições interpreta, né, fundamenta a nossa prática profissional. Então, hoje, desde a década do final de 90, com o advento das técnicas de neuroimagem, então começou a ver como é que o cérebro lê a música, quais são as regiões que são ativadas quando o indivíduo ouve música. Quer dizer que já existe uma medicina por evidência que baseia esse trabalho da musicoterapia. E agora existem estudos assim, como que a música ela evoca memórias, ela evoca emoções. Então isso nos ajuda a ter técnicas baseadas em evidências. Então a gente consegue saber que tipo de música para determinado paciente, de acordo com a história, com a anamnese que a gente faz, que fica sabendo da história sonora musical desse indivíduo, que não são só músicas que fizeram parte, mas sons com os quais ele conviveu, né? Pode ser gritos, pode ser trem passando no fundo do quintal, enfim, seja o que for. Esses sons todos são importantes, porque é a esses sons que ele responde numa situação de maior dificuldade cognitiva. São sons familiares para eles. Então, aí, esses estudos nos ajudam a aplicar as técnicas e saber como utilizar, porque eu vou saber exatamente o que vai acontecer no cérebro. Já se sabe agora que quando a pessoa ouve um estímulo musical, automaticamente o sistema motor funciona também. Então, por isso que às vezes a gente está conversando com outras pessoas, toca uma música, sem querer a gente bate o pé, a gente tamborila com os dedos na mesa, marcando o ritmo. Isso a gente faz sem pensar, mas a gente está sentindo. O estímulo chegou, a gente ouviu e a gente, então, já teve uma atitude motora. Queria saber que tipo de prática, né? O que você faz em relação a... Qual é o seu trabalho, né? Então, nós usamos a música, que a música por si só, ela é comunicativa. A pessoa pode estar apática, estar com comportamento afetivo, aí se ela ouve música que seja familiar para ela tem alguma reação. Ela pode até, no início, não esboçar, mas ela pode sentir alguma coisa. E a gente vai trabalhando isso até que ela seja estimulada a colocar para fora, né? Aquela expressividade que está escondida. A musicoterapia eu considero uma atividade extremamente projetiva, porque nós utilizamos instrumentos musicais convencionais, folclóricos, e aqueles que construímos com os pacientes. E o que nós fazemos? Nós temos técnicas de musicoterapia ativa, que fazem com que a gente utilize instrumentos musicais para estabelecer um diálogo sonoro, sem precisar usar a palavra. Então, a maneira como a pessoa se expressa, o musicoterapeuta tem que fazer essa leitura musical. Então, qual é o andamento que ele está colocando, qual é a tonalidade, se é maior, se é menor, se ele está tocando rápido ou lento, como é que ele está tocando, como é que é a leitura corporal que você faz dele, além da musical. Então, você tem uma ideia do que está acontecendo com ele. Então, você começa a responder de acordo com aquilo que ele passa para a gente. E não precisa usar a palavra. Agora, se ele trouxer uma letra, um grunhido, um grito, aí a gente vai junto. A gente vai imitando, vai tentando responder para que ele se sinta aceito, acolhido. Né? Então, ele acha que eu estou entendendo o que ele está fazendo. E é por aí. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tive uma cliente autista, há muitos anos atrás. Ela não falava nada e não permitia que ninguém ficasse perto dela. E ela, então, ficou na sala, eu fiquei uns 2 meses e pouco, sem que ela falasse nada, sem que ela fizesse nada. Ela apenas olhava o ambiente e passava os olhos dela por mim como se eu fizesse parte da parede, sabe? Não tinha nenhuma expressividade. Um belo dia ela deu um grito muito grande e eu gritei em seguida, igual ela. Ela tomou um susto e olhou para mim. Aí que ela deu conta que eu estava na sala. Foi muito engraçado.
E com o tempo, ela fazia sons querendo que eu imitasse. Então, eu fazia um jogo musical com ela. Foi se aproximando, depois, com o tempo, ela foi me dando bala, pedia para eu pentear o cabelo. Mas para uma pessoa que não tinha nenhuma comunicação, isso é verdade que levou 2 anos e pouco, né? Mas aconteceu, quer dizer, precisa ter muita paciência e saber como usar o som, né? Por isso que eu digo, não é só música, é som. Um exemplo também que eu posso dar de musicoterapia ativa, quando nós fazemos diálogo musical, é, por exemplo, uma paciente que ela tinha um problema seríssimo com o pai. Ela não se dava bem com ele, o ambiente na casa era péssimo, ela não tinha mãe, tinha perdido, ela tinha 52 anos e o pai 84, então eram 2 gerações, né? E aquilo, ela ficava nervosa, ela depois teve depressão, síndrome do pânico, e ela saía de casa com um cabo de vassoura. Quem encaminhou para mim foi uma psicóloga, porque ela disse, olha, Cléo, eu já fiz tudo que eu podia fazer, ela já falou, ela repete as mesmas coisas, quem sabe com musicoterapia ela possa trazer alguma coisa que eu não estou vendo. Dito e feito, Sueli. Ela, numa das vezes, eu fiz uma técnica do Dr. Benison, que é a dramatização sonora musical. Pedi para ela escolher um instrumento musical que a representasse, e um que representasse o pai. Então, ela pegou um pequenininho, um metalofone pequenininho, e pegou um grande, um xilofone contralto, para representar o pai. Aí ela encostou o pequeno no grande, eu não falei nada, não fiz proposta nenhuma. Ela encostou e olhou assim, ó, esse é meu pai, e começou a falar dele. É uma pessoa autoritária, ele está sempre por cima. E falou. Depois, como se não bastasse tudo que ela colocou, ela pegou pedras, porque a gente tem um lugar na sala que a gente tem coisas naturais, né? Pedras, conchas, tudo. Ela pegou umas pedras, atirou no instrumento que era o pai. E depois ela não ficou satisfeita, arrancou as teclas do instrumento que era o pai. E é interessante, eu digo que é autoprojetivo, porque ela olhou, depois que acabou a sessão, que ela viu a situação que ficou a sala, inclusive quebrou o umbigo da janela, porque ela estava tremendamente exaltada. Ela então viu, ela disse, mas meu Deus, o que eu fiz? Por que isso assim? Então, como eu vi que aquilo realmente fez bem para ela, mas ao mesmo tempo causou sofrimento, então as outras sessões eu fui mais suave e tal. De repente eu repetia. E o interessante de tudo, que no decorrer do tempo, o instrumento que a representava não era mais aquele, era um maiorzinho, era outro maiorzinho, era outro maiorzinho, até que ficou quase. Aí um dos dias que a gente fez isso, ela olhou para mim e falou assim, Cléo, eu agora entendi, eu não vou mudar meu pai. Ele é o que sempre é. Quem tem que mudar sou eu. Quer dizer, eu não precisei conversar com ela, sabe? Eu não precisei fazer nada. A própria atividade musical fez com que ela entendesse o que estava acontecendo. Muito interessante. É bem interessante. Então, essa é uma atividade que a gente faz quando a pessoa tem dificuldade de expressar alguma coisa que está lá no fundo, ou então que às vezes ela nem lembra e aquilo está lá. Agora, se você pensar, toda a nossa ciência, né, toda a nossa capacidade de conseguir entender o outro e fazer com que ele saia de onde ele está, isso tudo é muito bem-vindo, né? Porque você está salvando uma vida, né? Com certeza. Então, e a gente tem também, na musicoterapia ativa, a gente faz composição. Quer dizer, o indivíduo não precisa saber música, mas ele faz a composição dele. Ele pode cantar uma melodia, a gente vai gravando, ou então escreve na partitura, e depois ela põe uma letra que é conteúdo dela, que ela traz. Aí a gente conversa sobre essa letra. Quando a gente vê que algo está meio assim difuso, que a gente não consegue discernir, a gente manda para um psicólogo para fazer uma avaliação. Então a gente faz composição, faz recriação, que é, por exemplo, de uma música que já existe, ela quer mudar a letra. Não, eu não quero que a letra seja assim. Tem gente que fala isso, eu quero que ela seja assim, assim, assim. Mas por quê? Aí ela acaba contando. Então, aquelas coisas que estão lá guardadas vêm à tona e se conversa sobre isso e tal. Construímos instrumentos, né, musicais, quer dizer, a gente dá todo o material, pode ser latas redondas, quadradas, pode ser
papelão duro, ela vai montar um instrumento com alguma coisa dentro, pode ser arroz, grão, o que for, e pintar, né, o instrumento. Ela escolhe o som que ela quer, os grãos que ela quiser para fazer o som, a quantidade que ela quiser. Pode usar a voz, o canto, os movimentos corporais, ela pode usar também. E na musicoterapia receptiva, a gente usa a música, a audição musical, né? Nem todos os casos, por exemplo, com depressão, a gente pode fazer um atendimento de musicoterapia ativa, utilizando os instrumentos. A gente tem que começar pela receptiva, que é quando o indivíduo ouve música, mas você precisa saber o que você vai pôr para ele ouvir. Então, de acordo com essa história, a gente sabe o que ele tem condições de receber e que aquilo não vai ter uma reação adversa. Então, ele pode ouvir a música e, por exemplo, ir falando as palavras que a música sugerir, e a gente vai anotando. Depois ele pode construir uma história com aquelas palavras. E aí alguma coisa vem à tona, né? Muito incrível. A gente pode fazer com que o indivíduo desenhe a música, ou ele pinte, pode também fazer criação com argila e massa de modelar, e também pode fazer criação de imagens mentais. O que a música pode sugerir? Ou então você pode induzir uma situação para ela resolver com a música. O atendimento, ele é muito individualizado e ele é muito complexo e variado. Isso. Então, só uma equipe, né, de profissionais que tem essa capacidade de cuidar podem se unir, por exemplo, para fazer uma reabilitação cognitiva que não é só cognitiva, mas que ela é total do indivíduo, né, que é a grande questão. Essa transdisciplinaridade é extremamente importante. Cada um com seu conhecimento, enriquecendo o tratamento, né? E na memória, como é que fica esse trabalho? Por exemplo, as músicas familiares são muito importantes. Então, quando a gente, por exemplo, a minha tese de doutorado, ela foi sobre as funções musicais e o volume amigdaliano no paciente com doença de Alzheimer. O que acontece? Esses pacientes, eles têm uma atrofia dos hipocampos e das amígdalas. E quando elas estão atrofiadas, significa que eles vão perdendo a memória. Mas a memória musical, ela não fica exatamente aí. A memória musical, ela fica um pouco mais na região medial do lobo temporal. Então, o que a gente faz? A gente utiliza o recurso da música para ela poder evocar as emoções sem precisar usar a memória verbal, e ela poder, e aí a música permite que ela fale, que ela se expresse. E é muito interessante isso ali, porque a gente vê pessoas contando fatos, dizendo as horas, o número de pessoas, como foi a festa, de quem era a festa, quem foi padrinho. Você nem perguntou, mas eles têm a capacidade de dizer tudo o que aconteceu. Então, é assim, nessa tese foi muito interessante porque eu usei músicas desde da primeira infância, desde bebê, primeira infância, segunda infância, até os jovens, adultos jovens. E eles, então, diziam assim, nossa, doutora, eu revi a minha vida através da música. E era verdade, porque eles contavam os fatos, é interessante. Agora, é lógico, um ou outro não reconhecia a música. Então, se eu punha a marcha nupcial, um podia dizer, isso é hino nacional. Ele não reconhecia. Agora, os outros que reconheciam, ou lembrava do casamento do filho ou do casamento deles. E contavam tudo o que tinha acontecido. E esses pacientes, eles vão evoluindo de uma tal forma que depois o verbal não chega, porque eles não entendem, eles têm dificuldade de compreensão. A gente cria músicas para eles fazerem as atividades de vida diária, que facilita a vida do cuidador. E o paciente vai cantando, a gente treina o cuidador, e em casa vai cantando e ele vai fazendo. E você acha que para a parte de, de ansiedade, depressão, isso também ajuda? Claro que ajuda. Essas técnicas todas ajudam muito. Agora, para depressão, existem metodologias um pouco diferentes, né? A gente, às vezes, não pode começar com um instrumento musical. Então, a pessoa não tem vontade de nada, não tem vontade de ver nada, de pegar nada, não quer participar. Então, quando ela está
embotamento, né, que a gente fala que está bem fechada, então a gente consegue colocar músicas que a gente acha que poderia, através da história sonora, ter algum efeito. Verdade. Você faz atendimento individual e em grupo? Isso. Eu atendo pacientes adultos, normais, idosos ativos, pacientes com demência, né? Por exemplo, eu trabalho numa clínica geriátrica que a gente faz atendimento de pacientes que todos os que estão na sala de visitas da casa, que é uma casa e um prédio, né? Então, na casa ficam aqueles que estão mais lúcidos. Então, a gente faz um trabalho grande. Agora, pegamos os que estão bem lúcidos e fazemos um outro grupo que é para ajudar a retardar o processo de demenciamento, né? Esses trabalhos você também introduz a questão de pintar, desenhar, utilizar, sim, por exemplo, aromas para favorecer a gente percepção. Isso. Olha, eu trabalho com toda a percepção sensorial, porque, por exemplo, eu trabalho com pacientes em coma. E esses pacientes em coma, eles... eu não trabalho só com som, eu trabalho com aromas também. Trabalho com textura, né? Roupa que a pessoa gostava mais, algodão, eu associo algodão a algum fato, enfim, algumas coisas que a pessoa possa pegar e sentir a diferença entre veludo, algodão, lixa, coisas assim. Percepção assim, tátil, visual, às vezes, porque às vezes a pessoa não está nem vendo, mas auditiva e de paladar também. Eu gostaria que você agora falasse o que você acha que poderia ser como uma contribuição que você pudesse dar, fora toda essa contribuição que você deu, do que é da importância da musicoterapia, né? Porque, veja bem, a música, ela está presente na nossa vida desde sempre, né? Sim. A gente cresce com canção de ninar, canções de roda, brincadeiras, depois na adolescência, na juventude, tem as músicas que a gente sempre memoriza por momentos especiais, depois da vida adulta, ela sempre faz parte da nossa vida. Então, às vezes, eu digo, o trabalho em equipe é extremamente importante, porque às vezes o que eu estou fazendo, eu estou vendo que às vezes pode não ser o melhor caminho, de repente, será que vai ser produtivo? Eu posso pedir a opinião de uma colega que não é musicoterapeuta. O que você faria nesse caso? Gostaria de atender simultaneamente, atender junto? Eu já atendi junto com o psicólogo, foi muito interessante. E agora nós estamos atendendo, quer dizer, agora não por causa da pandemia, mas nós estamos atendendo cuidadores com psicóloga. Então, nós fazemos 6 propostas de musicoterapia indicadas. Nós vamos fazer hoje tal coisa, hoje tal coisa. Depois das 6, a gente se reúne e viu o que aconteceu. Aí, depois que a gente viu o que aconteceu, analisamos tudo, nós vamos propor algumas coisas e eles dizem o que eles gostariam de fazer. Então, junta as duas coisas e fazemos. Até que chegue na 12ª sessão, eles possam ter condições de ver que houve uma ajuda, um apoio terapêutico no sentido de cuidar, como melhorar o cuidado, o que eu posso fazer de melhor, o que eu tenho que esquecer, o que eu tenho que lembrar sobre mim mesma, né? Sim, porque você pode cuidar da pessoa, mas não esquecer de você, sim, né? Porque a pessoa acaba vivendo em função do paciente, né? E ela, sim, tem que lembrar, e a família tem que saber que ela tem que ser ela mesma em alguns momentos, ela tem que ter um pouco de tranquilidade, de lazer, né? Fazer uma higiene mental, alguma coisa que ajude o cuidado. Como é que as pessoas fazem se querem entrar em contato com você? Tem o meu e-mail, cleomfc@terra.com.br. O telefone é 99961-5127. Então, eu quero agradecer você pela sua entrevista, por esse testemunho incrível desse amor no cuidar, né? Porque eu acho que você não faz isso porque você faz isso de uma forma técnica, você faz isso porque você simplesmente gosta muito disso, né? Eu lembro de você uma apaixonada pelo trabalho, né?
Mas eu acho, Sueli, que isso é na profissão, acho que na sua também. Eu acho que antes de você cuidar de alguém, você tem que amar, ter amor no coração. Senão você não faz, você não cuida, não Sim, zela, né? é Eu verdade. acho que acontece, até acontece com vocês também. Sim. Mas a música é um ingrediente a mais que vem enriquecer o nosso trabalho. Eu considero a música assim algo assim extremamente importante e às vezes a gente não consegue nem definir. Eu digo assim, eu não vou definir música porque é complicado, a gente nunca vai encontrar uma definição que satisfaça plenamente. Então eu prefiro dizer que eu trabalho com as propriedades da música. E é isso mesmo. Porque às vezes eu trabalho não só com a música só, mas eu trabalho ou só com o ritmo, ou só com a melodia, ou só com a duração, né? Então, dependendo do objetivo, eu posso pegar um elemento da música e trazer para a terapia. Quero agradecer você. Primeiro, eu quero parabenizar pelos seus 50 anos de profissional excelente. Me lembro muito de você. Eu acho que você é uma pessoa muito importante para todos nós. E eu fico muito grata por esse convite, não é? Espero ter contribuído com alguma coisa e acho que é sempre assim, um ajudando o outro e todos ajudam aquele que precisa. Bom, espero que todos tenham gostado da entrevista, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem e esperem as nossas próximas entrevistas. Até lá!